Então, aqui, pessoal, a segunda parte da nossa aula, tá? É os subconjuntos dos inteiros. O que são subconjuntos? São alguns números que pertencem aos inteiros, né? Por exemplo, a gente tem dentro dos inteiros os positivos e os não positivos, né? Então, aqui, esses aqui são os não positivos, que são só os números negativos. Então, eles fazem parte, eles formam um subconjunto dos inteiros, uma parte deles, então, dos inteiros, que são só os negativos, são um subconjunto dos inteiros. E nós temos também os não negativos, que aí são os positivos, e eles formam outra parte. Então, quando a gente tiver assim, então, só os inteiros positivos, eles representam os naturais, tá? O zero, por exemplo, vocês estão vendo que ele diz que ele está nos dois conjuntos. Por quê? Porque o zero não é nem negativo e nem positivo. Então, por exemplo, quando tiver o z, que é o número que representa, é a letra que representa o conjunto dos inteiros, o z com esse maisinho aqui, tá pedindo só os positivos. Então, o z, só os positivos dos inteiros, é a mesma coisa que a gente ter só o conjunto dos naturais. E quando tiver o z como negativo, tá pedindo só os inteiros negativos. Então, quando a gente faz a união dos inteiros negativos com os inteiros positivos, a gente tem o conjunto dos inteiros. Quando a gente juntar os negativos com os positivos, vamos ter o conjunto dos inteiros. Esse sinal aqui, ele representa união, tá? Quando a gente une dois conjuntos. Aqui representa a intersecção, que quer dizer é o que eles têm em comum. Intersecção. O que eles têm em comum? O zero, ó. O zero tá nos dois conjuntos, tanto dos negativos quanto dos positivos. E quando a gente tem assim com um asterisco, ele tá dizendo que é o conjunto dos inteiros sem o zero, tá? Então, o asterisco é o conjunto sem o zero. Na questão 11, vocês vão escrever pelo menos 5 elementos de cada conjunto. Então, 5 elementos dos naturais. Vocês vão escrever aqui qualquer um que vocês pensem que seja um elemento dos naturais. Depois, 5 elementos dos naturais sem o zero, né? Quando tiver esse símbolo aqui, é sem o zero. 5 elementos dos inteiros. 5 elementos dos inteiros sem o zero. O que são esses elementos? São os números, né? Então, 5 números dos inteiros sem o zero e positivos. Depois, 5 números dos inteiros sem o zero e negativos, tá? Depois, na questão 12, determinar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, vocês vão ver, o zero pertence aos inteiros? V ou F? Negativo 5 pertence aos naturais? Essa que eu vou ajudar você, a gente vai ser falsa, por quê? Porque negativo não pertence ao conjunto dos naturais, né? Isso não, os naturais são só os positivos, então não pertence, tá? E aí vocês vão vendo cada um dos outros. Depois, na reta numérica, um número localizado à direita de outro é maior que o que está localizado à sua esquerda. Então, por exemplo, aqui, ó, que nós tínhamos uma reta numérica. Esse aqui, menos 2, está à direita do menos 3, certo? Ele é maior que o negativo 3. Então, o que vocês vão pensar para resolver isso aqui? Se vocês deverem R$2, né? Vocês vão estar devendo menos do que se vocês deverem 3. Então, vocês vão ter mais dinheiro para vocês do que se vocês deverem 3. Ou, por exemplo, se vocês deverem R$1.000 lá no banco e deverem R$5.000, o que vai ser mais positivo para vocês, né? Os dever 1.000. Então, o 1.000, ele é, no caso, maior que o menos 5.000. Então, cada número que está à direita é sempre maior que o outro, tá? Aqui temos o 1, quem tá à direita dele? O 2, 2 é maior que 1. Nos positivos a gente enxerga fácil, né, quem são os maiores. E nos negativos, então, é quem tiver à sua direita. Então, voltando lá. Então, assim, negativo 6 é maior que negativo 8, é isso que tá dizendo aqui. Por quê? Porque o 6 está à direita de 8. Então, vocês vão escrever aqui nos parênteses, verdadeiro ou falso. Daí, se vocês quiserem, vocês podem olhar lá na reta. O 0 é maior que negativo 2 ou é menor? Então, vocês podem pensar assim,
quando tá 0 grau e quando tá negativo 2 graus. Quando que eu vou passar mais frio? No menos 2, então menos 2 é maior que 0, é menor que 0. Quando tá menos 5 graus e quando tá menos 16, quando que eu vou passar mais frio? No menos 16, mais frio. Então, menos 16, ele é menor que o menos 5, porque no menos 5 vai ser mais quente, tá? E depois a questão 14 e última. Vocês têm aqui a reta numérica com os números A, B, C, D e o 0 localizado ali no centro. Observe a localização do 0, responda e justifique os itens que seguem. O número A é negativo? Ó, o número A está à direita do 0, é negativo? Sim ou não? O número D, tá? Então, aqui as letras estão representando alguns números, que não estão aqui os números descritos, mas elas estão representando números. O número D é negativo, verdadeiro ou falso? Sim ou não? O B é positivo? Sim ou não? Agora, o C é maior que o D? O C tá à direita do D, então ele é maior que o D. O A é menor que o B? Então, o que vocês têm que saber aqui também sobre o sinalzinho, né? Então, olhem aqui, ó. C maior que D. A boquinha, né, tá aberta pro C. Então, ele tá dizendo que o C é maior que o D. Outra coisa que vocês podem fazer é assim, ó. Aqui a gente representa um 7 e aqui um 4. Então, esse aqui tá representando o maior e esse aqui o menor, tá? E qual desses números é o maior? Do D, o C, o A e o B? E quem é o menor? Daí vocês vão colocando aqui, tá? Acho que é isso aí. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Prestem atenção no vídeo, vocês podem voltar, rever, tá? E qualquer dúvida, a prof está à disposição. Bons estudos!